Só da igreja do Pai do Senhor, viu? Amém! Então, o culto passado, o pastor estava falando sobre José, né? E teve uma parte que tocou no meu coração, que foi quando ele falou que o povo chamava José de sonhador. E é o que tem me chamado muita gente. Ultimamente, eu sou sonhadora. Deus fez uma coisa na minha vida. E só eu preciso um milagre. Porque eu fui uma pessoa, por muitos anos, eu fui errada. Eu tive exemplo dentro de casa de pessoas que servem a Deus e nunca quis ouvir. E aí eu conheci uma pessoa na escola que ela sempre falava, antes de ir embora eu vou te ver diferente. E eu falava, ó, eu não quero ouvir o que você está falando. Ah, você acha que você vai viver o quê? Vai viver crente? Vai viver em cima de um púlpito? E ela falava assim, eu não sei se eu vou te ver em cima de um púlpito, mas eu vou te ver diferente. E aí, no meio do ano, de agosto do ano passado para frente, eu comecei a ir para a escola, né? E comecei a ter uns pensamentos diferentes, pensando em família, né? Naquela época, eu tinha um caso com uma mulher e Deus, comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, se for para me mudar, me dá um sinal. Se é você que me olha, se você é o meu Deus, né? Aí passou e nada, eu recebi sinal e essa mulher sempre me falando, Aldana, eu ainda vou te ver diferente. Aí um dia eu cheguei angustiada em casa, mal, não sabia o porquê que eu estava tão mal. E falei, esse Deus não olha para mim. Ele não olha a minha situação. Porque se ele quisesse, ele podia fazer mudança. E aí eu fui e deitei para dormir. Quando eu dormi, eu entrei num sonho. Eu lembro que eu estava numa rua que ela parecia as costas de um camelo. Ela começava alta, abaixava e começava alta de novo. E as ruas tinham os prédios espelhados e eu me via no reflexo de um espelho. Do meu lado tinha um amigo meu, que ele é homossexual, e do outro lado, outro amigo meu que é também homossexual, uma mulher, né? E eu vi uma multidão lá embaixo, uma gritaria muito forte. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E falava para esse amigo meu, vamos descer lá para ver o que é. E ele já se assustava, eu via no rosto dele aquele olhar de desespero. E eu me via no reflexo, porque eu parecia um homem, eu tinha cabelo arrepiado, eu tinha largador, eu me vestia como um homem. E quanto mais eu parecesse um homem, para mim era mais bonito. E aí eu descia aquela rua e conforme eu ia me aproximando da multidão, eu escutava choro de angústia. E muita gente gritando e pedindo perdão. E do meu lado passava um homem se esfaqueando. E uma mulher aparecia e falava, não tenta se matar que o espírito de morte está preso. E eu falava assim, moço, para, não faz isso. E tentava segurar ele, e no meio da multidão aparecia uma mulher. Ela falou, se prostra de joelho e pede perdão, que ele está voltando. Eu falava, ninguém. Aí ela falava assim, se coloca de joelho e pede perdão, ainda é tempo. E nisso o céu começava a escurecer. E no meio daqueles prédios era uma multidão muito grande, que parecia um estádio, era muita gente. E muita gente chorando, muita gente tentando se matar, tinha pessoas se rasgando e sentia dor, mas não morria. E eu começava a entender que era o fim de tudo. E eu me colocava de joelho, pedia perdão a Deus por tudo que eu tinha feito. E eu olhava assim para aquela mulher e ela só me olhando. Eu não sei o que era, se era um anjo, se era uma pessoa. E eu chorava muito e me desesperava. E nisso eu escutava o som de uma trombeta tocar. Um som muito forte, o céu escurecia. E na lua tinha sangue, muito sangue. E eu via, a lua mostrava uma tristeza muito forte, aquela multidão tentando ser perdoado e nada, e aquele som de trombeta tocando. E essa mulher falava assim, olha, agora sobe no lugar mais alto que você achar. E eu falava, meu Deus, eu vou ficar, ele não vai me perdoar. Ela falou, sobe no lugar mais alto que você achar. E eu subia num prédio, no último andar que estava na minha frente. E nesse prédio, a janela era toda de vidro, então eu conseguia ver o mundo inteiro no escuro. E aquela multidão de gente, não tinha uma luz no meio do mundo. E só a lua era tão vermelha, mas tão vermelha que ela não iluminava mais a terra. E aí, essa pessoa aparecia para mim de novo e falava assim, quando ele voltar, não olha nos olhos dele, você ainda não pode. E eu falava, ele quem? Me explica direito, por favor. E ela falava assim, eu não posso, você vai entender. E no céu havia uma luz muito forte e caía sobre a terra. E nela eu
homens com asa e um trono no meio do céu. E o homem se levantava e descia sobre a terra. E aqueles que estavam salvos, as roupas caíam no chão e os subiam, e alguns ficavam. E aí ela falava assim, ele vai vir aqui, mas não olha nos olhos dele. E eu via aquele homem se aproximando de mim. E eu abaixava a cabeça e chorava. E eu sentia a presença. Quando eu, por curiosidade, eu abri os olhos e vi os pés de um homem na minha frente. Com uma beca branca, como se tivesse um vestido, né? E eu começava a chorar. E segurava na mão desse meu amigo. E fechava os olhos. E quando eu abri os olhos, ele já não estava mais lá. E o meu amigo tinha sumido, só tinha ficado as roupas. E eu falava, meu Deus, você perdoou ele, não me perdoou. E aí essa mulher aparecia novamente para mim e falava, calma, todos vão ser julgados. E aí então a gente descia no final da rua, e aí estava uma porta muito grande aqui e outra aqui, como se fosse uma porta-balcão. E no meio tinha um homem com uma touca grande, preta, um rosto escuro. Não dava para ver o rosto dele, era um fundo preto. E ele estava julgando as pessoas. E conforme ele ia julgando, as portas do inferno se abriam e aquelas pessoas caíam dentro daquele largo. E aí eu era a terceira pessoa da fila. E aí eu segurava, começava a chorar. E nisso essa pessoa que veio me guiando desde o começo do sonho falava assim, olha, vai pedindo perdão, às vezes ele pode te ouvir. E eu começava a chorar, o meu coração parecia que ia explodir de tanta angústia que eu estava sentindo. E aí chegava a vez do meu amigo. E essa voz falava muito forte que ele estava condenado. Então saíam homens do inferno, que era metade do corpo era homem e metade era cavalo. As mãos dele pareciam a pata de uma vaca. E os olhos muito vermelhos, e eles agarravam nele, e eu puxava e falava, não, ele não. Ele pediu perdão a Deus, Deus vai ouvir ele. Falava, não, ele está condenado, e empurrava ele lá para dentro. E nisso eu sentia aquele o vapor do fogo, aquela coisa muito forte. E aí chegava a minha vez. Quando chegava a minha vez, o homem nem olhava para o livro. Ele só falava, você está condenado. Eu falava, mas eu pedi perdão a Deus. E aí ele falava assim, mas você não tem perdão. Você errou muito. Aí eu pegava e os homens saíam do inferno para me buscar. E aí eles agarravam em mim. E eu digo no meu ouvido aquele som ruim, aquela voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aquela porta do lado de lá não tinha se abrir. E aí quando eu sentia minhas pernas pegando fogo, aquela porta se abria e caía a mão de um homem para fora. Uma luz muito forte no meio da multidão, a multidão gritava. E no meio dessa porta saía a mão de um homem e falava, filha, segura que eu vim te resgatar. Aleluia! E aí eu me soltava deles e falava assim, eu não sou daqui, eu sou de lá. E o homem que estava julgando, ele falava assim, soltem ela. E eu atravessava e ia em direção a essa mão e segurava a mão desse homem. E ele ia me puxando. E eu olhava para trás e ainda tinha muita gente. E aí eu entrava no céu. Conforme eu entrava no céu, as portas se fechavam e ficavam no vão. Do meu lado esquerdo tinha uma mesa com muita gente sentada. E aqui também, só que todos estavam de branco, todos estavam limpos. E todo mundo bem, sorrindo, aquela alegria. E eu encontrava um amigo meu. E eu falava, como é que você conseguiu entrar aqui? Se a gente fazia as mesmas coisas junto, a gente bebia junto, a gente saía para a balada junto. Aí ele falava, ele ouviu a minha oração, ele me perdoou. É assim como ele fez com você. E eu falava, nossa, como é que eu entrei no céu assim com o cabelo arrepiado? E eu passava a mão assim no meu cabelo, eu sentia ele comprido. Eu olhava assim, em mim, eu me via do jeito que eu era, mas eu sentia que eu não era a mesma pessoa. E aí eu falava, obrigado, muito obrigado, eu abraçava ele. Ele falava, não agradeça a mim, agradeça aquele homem a mim. E quando eu olhava para frente, eu vi um homem sentado no trono e ele se levantava. Só que eu não via a rosto, era uma luz tão forte que eu não conseguia olhar. E eu corria, tinha 2 degraus na frente dele e aonde ele estava sentado. E aí ele falava assim, e se aproximava de mim. E eu agarrava nas vestes deles, abraçava ele, falava, me perdoe, eu devia ter ouvido as pessoas que vieram me avisar que você voltaria. E ele falava, tocava em mim e falava assim, filha, acorda, isso é um sonho. Eu vim te falar porque você não ouviu as pessoas que eu te enviei.
para te falar que eu ainda era por ti. Então, se levanta agora, acorde e vem enquanto é tempo, que eu vim te resgatar. E nisso eu acordei no meio do meu quarto, em pé, e olhando no espelho. No espelho eu não via mais eu via uma outra pessoa. É o que eu sou hoje. Eu via assim. E aí eu comecei a chorar no meu quarto, eu não entendi nada, eu achei que eu estava ficando louca. E eu falei, meu Deus, isso foi um sinal, me dê mais um sinal. E aí fui, resumindo, sonhei que eu me via grávida e com uma família muito grande. E aí acordei para ir trabalhar. Quando eu fui trabalhar, eu ainda não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu falei, isso não pode ser sinal, é coisa que eu estou pensando antes de dormir e estou sonhando. E aí fui pro meu serviço, eu trabalho do lado do Caíto, eu não queria demonstrar que eu estava triste e tudo. E aí o meu patrão, que era o padrinho, ligou e falou, manda a Ana me buscar o café. E eu fui buscar. Quando eu saí na rua, o céu estava tão azul e só tinha uma nuvem só, bem pequena, como se fosse a mão de um homem. E eu saí falando assim, meu Deus, se for da tua vontade eu tiver que mudar, eu mando um último sinal, que eu largo tudo e vou servir a ti. E aí fui, busquei o café e voltei para a firma. Passou, não sei, quando foi por uma das 4h40 da tarde, me ligaram com um número desconhecido no celular. E aí eu atendi, falei, alô, eu falou assim, era meu padrasto, né? Falou assim, Alana? Aí eu falei, oi. Aí ele falava assim, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? O que aconteceu com a minha mãe? A minha mãe estava com câncer maligno no fígado e os médicos deram menos de 2 meses para ela. Falaram assim, ó, fala para a filha dela, se ela já quiser vir, pode vir para ver, porque ela não vai se levantar. E aí eu escutava o meu padrasto falando e muita gente atrás conversando, e muito choro. Eu falava, minha mãe morreu, se for isso, me fala. Aí ele, não, ela vai falar com você. E eu peguei o celular. E aí a minha mãe gritava no fundo, filha, aquele câncer que eu tinha sumiu, eu tô curada. E aí eu comecei a entrar e querer chorar, só que eu não queria chorar na frente de ninguém, né, filha? Falei, mãe, como assim? E ela falava, não sei, aquele fígado que estava comido, eu tirei os exames, hoje no raio-x ele está inteiro. O médico falou que não é para mandar mais dinheiro, que eu não vou precisar operar, que eu estou curada. Então eu acredito assim, gente, que os 3 sinais de Deus na minha vida foi muito grande. Ele podia muito bem ter deixado eu perder minha mãe para depois buscar ele, mas não, ele trouxe a cura para ela e aí me libertou daquilo que eu era. No dia seguinte eu não conseguia olhar no meu guarda-roupa, porque eu tinha vergonha das roupas que eu tinha. Era só roupa de homem, era fotos minhas que não parecia eu. E aí então eu peguei e cheguei na escola correndo, abracei aquela tia, eu falei, eu devia ter te ouvido, você vai me ver diferente antes de ir embora. E aí comecei a ir para a escola esse ano. Quando eu cheguei na escola, eu peguei, antes de chegar na escola, eu falei assim, meu Deus, todos os meus amigos vão se afastar de mim. E foi o que aconteceu, eu me vi sozinha. Quantas vezes eu cheguei em casa e meu pai falou assim, ó, esses amigos seus aí vão te deixar naquele lugar, porque não são teus amigos. E realmente, quando eu precisei, eles deram risada, zombaram quando me viram assim, falando que eu estava me escondendo atrás de roupa, que a igreja tinha me comprado. E eu ainda não tinha vindo na igreja. Aí o Caio me convidou para vir na igreja, falou, vamos na igreja lá, para você ver como é que é, se você gostar, você fica. E eu me vi sozinha, eu ia para a escola, todo mundo rindo, os meus amigos que diziam ser meus irmãos, começaram a me zombar, usava internet para publicar foto minha, me zombando. E aí, eu falei, meu Deus, eu estou sozinha eu não consigo. E aí eu comecei a vir aqui, sozinha, era a minha primeira vez que eu caí sozinha. E aí, resumindo, Deus me presenteou com essa família aqui, que é a igreja, através de mim. Eu conheci pessoas que se eu vier aqui, cair de joelho e chorar, ou pelo menos estender a mão e falar, não, eu estou aqui, acima de tudo Deus, mas eu estou aqui. E aqueles amigos desapareceram, não olham mais para mim. E uma vez o pastor Edilson chegou em mim e me deu uma revelação e falou assim, ó, Deus fala que por causa da sua vida eles ainda vão te procurar. E vão se envergonhar do que fizeram. Na quarta-feira, 2 vieram chorando e falaram, me perdoa. Eu te apontei, mas quem está precisando agora de Deus sou eu. Então hoje, eu quero falar para a igreja que assim, por mais que a situação seja difícil, se tem um filho, alguém da família que seja desse jeito que eu era, um drogado, homossexual, uma coisa não desiste, porque a oração é o que mudou
acusado, Deus está colocando nas minhas mãos hoje. Aleluia. Me procuram com exemplo, olha para mim e fala, então se você mudou, eu também vou mudar. Parece que a vida do Felipe. Ele falou para mim, falou assim, nossa, se Deus fez milagre na sua vida, vai fazer na minha também. E aí eu trouxe ele para a igreja. E hoje ele está aqui no grupo de louvor. Né? Aleluia. Então, eu agradeço a igreja, meu Pai Senhor.